Paz do Senhor para todos desse grupo. Olha, foi assim. Eu tive uma experiência quando eu estava em casa, eram umas 3 horas da tarde, eu me deitei e de repente eu saí de mim e quando eu vi, eu estava entrando num corredor escuro, sabe? E naquele corredor, ele era mais ou menos de uns 3 metros de largura. Tudo era escuro, só que era um escuro que dava pra gente ver as coisas, entendeu? Era como se fosse uma noite que a gente tá do lado de fora e a gente vê as paredes, a gente vê as plantas, entendeu? Dava pra ver. E lá, quando eu entrava naquele corredor, tinha muitas portas. As portas pareciam, não sei que material é aquele, parecia de madeira, madeira tipo madeira pintada com verniz bem escuro, preto, tudo era muito preto. E aí eu começava a andar, eu flutuava. E eu era uma angústia tão grande ali dentro, que sensação de angústia dentro do inferno. E eu entrei numa sala de uma reunião dos demônios. Eu não fui em lugar nenhum, tipo, ver pessoas morrendo, ver pessoas. Deus não permitiu eu ir até esse lugar. E eu dizia assim para Deus: Deus, eu não quero entrar aqui. Eu não aguento. Eu não aguento. Quando eu lembro de um pastor lá do Mato Grosso, que ele foi arrebatado, ele contou o testemunho dele, e eu lembrava quando eu estava entrando ali dentro. Eu dizia assim: o pastor fulano de tal, Senhor, quando foi, um anjo foi ao lado dele e eu não estou vendo ninguém do meu lado. Eu não quero. Era uma angústia tão grande que eu sentia. Aí eu entrei naquela sala. Quando eu entrei na sala, os demônios estavam em reunião e tinha uma mesa grande, e na mesa tinha tecnologia. Faz tempo que eu tive essa revelação. Não tinha ainda celular na época que eu tive essa revelação, não tinha ainda nem o celular, aparelhos de celular. E lá já tinha uma tecnologia bem avançada. Eles estavam numa mesa grande, sentado vários demônios, e tinha o chefe na cabeceira da mesa. E na frente tinha um telão bem grande, e naquele telão eles só apertavam na mesa, eles tinham um botão na mesa, e ele apertava ali e aparecia as coisas que aconteciam aqui na Terra. Então eles começavam a mostrar, e ele mostrou um jornal, um jornal da Globo, que dizia "O Globo no ar", fazia bem assim. E quando dizia, eu via aquele jornal, "O Globo no ar", quando de repente um dos demônios, o demônio-chefe dizia assim: e aí, como é que você está conseguindo derrubar eles? Eles eram os cristãos. Como é que você está conseguindo derrubar ele? Perguntava a cada demônio daquela reunião. Aí um dizia assim: eu estou conseguindo assim. Aí apertava no botão da mesa, aí aparecia no telão o filme. Aí parecia essa reportagem, o Globo no ar. Aí sorria e dizia: eu estou derrubando muitos lá através disso aí. Aí eles sorriam. Então, dali eu estava no canto da sala em pé e observando a reunião. Dali eu saí daquela sala e fui embora em direção. Fiquei na frente da sala e continuei andando naquele corredor escuro e via muitas salas, muitas, todas com as portas fechadas. Eu não vi mais nada que tinha dentro. Quando eu cheguei lá no final da sala, eu vi um lago de fogo. O lago de fogo ficava no final, bem distante mesmo, de lá de onde estávamos. E quando eu vi o lago de fogo, eu gritava porque eu fiquei em cima do lago, em cima da beirada do lago, e eu era tão pequenininha, parecia um grão de areia, do tamanho que era aquele lago. Era tão grande, ele era redondo. E embaixo, abaixo dele, mais ou menos uns 50 metros ou mais, não sei quantos metros, eram muitos metros para começar aquelas larvas de fogo. As larvas de fogo, eles pareciam ferro derretido, enxofre derretido, como se fosse muito ferro derretido, fervendo, borbulhando. Eu não sentia calor, não sentia temperatura, porque eu estava no espírito.
Mas eu sei que aquela temperatura ali é como diz a Bíblia, é 7 vezes mais quente. Era se uma pessoa normal cair ali dentro, se derrete dentro de um, não é nem um segundo, é milésimo de segundo, entendeu? Então, eu vi aquele lago muito grande borbulhava, como quando você tá com feijão no fogo que começa a fazer aquela borbulhar, sabe? E aquilo era cor de brasa muito viva. E aquele, meu Deus, misericórdia, é tremendo, é terrível, é terrível. Ai de quem vai para o inferno, ai, 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 é melhor crente que for crente que estiver na igreja de pecado se consertar. Pessoas que estão no mundo desviada, voltar para Jesus com muita pressa, porque não tem mais tempo. É melhor você sofrer aqui na terra, pagar o preço, e você aguentar, ser fiel a Deus, ser crente fiel, para ir morar no céu, porque aquele lugar é verdadeiro, existe, o Senhor me levou até lá, e eu gritava vendo aquilo ali, não tem ninguém no lago de fogo, ninguém, irmãos, não tem ninguém, vai ser preparado para aquele grande dia que o Senhor falou, que o primeiro que vai cair dentro do lago de fogo vai ser o iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo. E ali eu gritava e dizia: Deus, eu não quero mais ficar aqui. Quando tu trouxe o irmão, pastor fulano, pra cá, tu trouxe com um anjo, eu não tô vendo ninguém aqui. Não, Deus, eu quero ir embora daqui, eu não quero ver mais, eu não quero. Porque era muita angustiante, muita aflição, muita tristeza. Irmãos, o inferno é real. Daí eu olhava para o céu, para cima, para cima. Quando eu olhava para cima, não tinha imagem nenhuma como a gente vê o céu. Mas de repente eu vi uma luz acima de mim, da altura que é o céu. Eu via uma luz muito grande, feita uma bola, feito o sol. Só que ele não refletia aquela luz para dentro daquele lago, para dentro do inferno, não. A luz era como se fosse para as costas dele, para cima. E ali eu só via só ele. Aí eu fui sugada por aquela luz. Quando eu fui sugada, eu voltei para a terra e voltei para o meu corpo. E aí, outro dia, eu vi o paraíso. Não foi no mesmo dia. O paraíso eu vi. Quando eu vi, eu já cheguei no paraíso, eu já estava lá, eu fui transportada automaticamente para o paraíso. Lá, eu não sei explicar a vocês direito, mas tinha um lugar, como se fosse um campo livre, sabe? Um campo, e ali dentro estava Jesus. Eu já vi Jesus várias vezes, pela misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus, ele é lindo. Jesus é muito humilde, Jesus é meigo, Jesus não é uma pessoa que afronta, que olha para você e você sente terror, temor, não. Você sente alegria, você sente paz. Ele é meigo, manso, ele é lindo, Jesus é lindo demais. Ele é lindo por todos os lados, por dentro, por fora. Ele é meigo, o olhar dele é meigo. Ele é muito lindo estar diante de Jesus. E eu vi Jesus quando ele estava com um monte de anjos, naquele lugar feito aquele campo, ali quando ele estava ali, ele estava junto com os anjos, e os anjos corriam muito para lá e para cá, porque chegava as pessoas. Eu acredito que eram os santos que morriam aqui na terra e chegava para aquele local. Chegava lá, quando aparecia, eles escreviam alguma coisa, eles faziam alguma coisa, entendeu? E era recebendo aquelas pessoas como que ele estava recebendo as pessoas que estavam vindo aqui da terra. E quando eu olhei do lado, eu vi não era na cidade de Jerusalém do céu, eu estava no paraíso, onde Deus, quando as pessoas morrem aqui na terra, que são santos de Deus, eles vão para esse lugar, para depois serem, no dia em que Jesus arrebatar a igreja, eles vão ressuscitar e vão comparecer diante de Jesus na grande festa das bodas. E ali eu vi, quando eu olhei do lado, eu olhei para o mundo inteiro, o céu era diferente desse, era uma coisa tão linda, o clima era de ar-condicionado, o dia era muito claro, 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 lá é muito claro mesmo, sabe? A claridade é mais do que essa daqui, eu não vi sol, não vi lua, não vi estrela, primeiro que estava de dia, não vi sol, o sol lá eu creio que é o brilho de Jesus mesmo que ilumina aquele lugar, e aí quando de repente eu olhei muito
muitos servos de Deus, muitos. Eles estavam vestidos de branco, as mangas longas, os vestidos longos, e eles andavam de três, conversando naquele lugar que era só uma grama verde, tinha árvore, era muito lindo, muitas árvores lindas, verde, e o gramado era a coisa mais linda. E é como se você está numa cidade ou num lugar onde você não olha e não vê o final. Tá entendendo? Você vai para frente do mar, você não vê o final do mar. Então ali era o mundo inteiro, todo gramado, em tudo quanto era lugar. E eles andavam. 3 andava para lá, conversando um com o outro. 4 andava para cá, vinha conversando. Outros sentados na grama, conversando uns com os outros. Coisa mais linda. Eu via tanta harmonia, tanta paz, diferente do que está acontecendo hoje, que nós não estamos vendo mais harmonia, paz. Nós não estamos vendo mais as pessoas compreendendo os outros. Lá era tanta harmonia, era tanta paz, era alegria, coisa mais linda. E de repente, quando eu olhei, eu vi os gritos de criança, irmãos. Eu achei tão interessante isso. Olhei os gritos, o céu é real, o céu é lindo, diferente do inferno que só dá angústia, ela é alegria, alegria. Você esquece de tudo que aconteceu aqui na terra. O sentimento lá é só de paz. Jesus é tão lindo. Ele não é um líder arrogante, ele não é um líder, oh glória, soberbo. Ele transmite paz para você. Você conversa com ele, ele fala com você com paz. É lindo, com um olhar tão meigo, sem repreensão, sem aquele olhar de... O vídeo foi sem eu terminar, mas eu vou terminar. Então Jesus, eu olhei para Jesus, e quando eu olhei para Jesus, eu vi as crianças brincando, correndo de um lado para o outro, e elas estavam mais distantes do povo. Elas estavam brincando debaixo de umas árvores. Parecia as crianças quando brincam aqui na terra. Eu vi os gritos delas. E quando de repente elas pegavam nas árvores, rodavam, brincando na árvore. E eu disse a Jesus, Jesus, deixa eu ir lá onde as crianças, ela estava numa distância de uns 100 metros de onde eu estava. Eu disse, Jesus, deixa eu ir lá onde as crianças. Ele disse, vá. Ele disse, vá, tão meigo, sabe? Ele disse, vá. Aí eu saí andando, eu flutuava. Quando eu cheguei lá onde as crianças, fiquei só observando elas brincando. Elas estavam vestidas com as vestes azuis, os vestidos de criança, assim. É muito lindo as vestes das crianças que eu vi. E elas brincavam pegando nas árvores, gritavam uma com as outras, brincando, rodeando. E de repente, quando eu olhei, eu vi um monte de cavalinho, pônei. Vocês sabem o que é cavalinho, pônei, aqueles pequenininhos. Eles eram tão branco, não tinha um pelo de outra cor, só era branquinho. Eles entravam por dentro da grama e saía do outro lado. Eles transpassavam, né? Então ele entrava dentro da grama e saía do outro lado, e as crianças corriam atrás dele, depois corria rodeando e gritando e brincando. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi isso aí. E foi até aí que o Senhor permitiu eu ver, e eu voltei de novo para mim. Eu já tive muitas visões e revelações com as coisas de Deus. Eu esqueci de falar meu nome, eu, Ilza Guimarães, que tive essas visões que o Senhor permitiu, pela misericórdia dele, eu ter.